Fala pessoal do curso inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à terceira videoaula aqui do nosso curso. E essa é uma aula muito especial porque a gente vai pela primeira vez colocar a mão na massa e realmente começar a estudar inglês. Antes de mais nada, antes de começar, se você não viu as aulas anteriores, a aula 1 sobre comprometimento, dedicação e o hábito de estudar inglês e a aula 2 em que eu expliquei a técnica do estudo de textos com áudio, que é a técnica que a gente vai usar aqui na aula de hoje, é muito importante que você assista às aulas anteriores. Então, se você, por acaso, por algum motivo, você pulou elas e veio direto para essa terceira aula, volta lá, assiste a primeira aula, assiste a segunda aula e aí sim vem para cá. Agora, se você já assistiu e está aqui, continua com a gente, beleza? Essa vai ser a nossa primeira aula de texto com áudio, a aula que a gente vai colocar a mão na massa e realmente começar a aprender inglês com a técnica dos textos com áudio, que é a técnica principal, né, a técnica que eu ensinei na aula passada. E vocês vão ver que conforme a gente vai colocando a mão na massa, pegando os textos, estudando, essa técnica vai ficando um pouco mais clara exatamente como é que ela funciona, tá? Essa é uma aula muito especial porque essa aula conta com materiais de estudo, então antes de mais nada, antes da gente começar, eu queria pedir, deixa eu pegar aqui o nosso quadro negro, colocar aqui. Antes de começar, eu quero que você faça uma coisa muito importante, tá? Antes de começar a aula, o que eu quero que você faça é o download dos materiais de estudo, ou seja, você tem que baixar, tem que fazer o download dos materiais de estudo da aula. Esses materiais vão estar aqui embaixo desse vídeo, vai ter os links para você fazer o download. Basicamente são dois materiais, é um arquivo em PDF que vai ter o texto, então é esse arquivo na realidade que está aberto aqui, tá? Na tela, e depois eu vou falar mais um pouquinho deles. Então é um arquivo igual esse, que vai ter o texto em vários formatos diferentes, vai estar aqui embaixo para download, e os arquivos de áudio. Agora tem um detalhe sobre os arquivos de áudio. Você vai ver que aqui embaixo tem vários arquivos de áudio, não tem só um. Por que tem vários? Porque é o seguinte, vocês vão precisar do texto, que vai estar no PDF, e vocês vão precisar do áudio desse texto. O que a gente fez? A gente pegou e pediu para várias pessoas, vários falantes nativos diferentes, várias pessoas gravarem o áudio do texto. Então, em vez de ter um áudio só para esse texto aqui que a gente vai estudar hoje, tá? Vocês vão ter vários áudios diferentes. Então, aqui, vocês vão ver aqui embaixo, tem mais de um áudio. Então, tem áudio gravado por homem, tem áudio gravado por mulher, tem um áudio mais assim, tem um áudio mais assado. Por que a gente está oferecendo vários arquivos de áudio diferentes? Porque quando você escuta o áudio, quando você for treinar, escutar várias vezes o áudio, e vai ter um cronograma de estudos que a gente vai passar aqui para vocês, é muito importante que você goste da voz do narrador. Se você não gostar da voz da pessoa que está narrando, você não vai conseguir escutar várias vezes, que nem você vai ter que escutar. Então o que a gente fez? Gravou vários áudios diferentes, com várias vozes diferentes, você escuta eles e escolhe o que você gostar mais, e aí você escuta o que você vai usar no seu treinamento, aí depois aqui da aula, vai ser justamente o áudio que você gosta mais. E com isso a gente consegue flexibilizar o estudo, a gente consegue adaptar o estudo às suas preferências pessoais. Então, novamente, tem um arquivo em PDF para você baixar e tem vários arquivos de áudio. Você baixa eles, depois que você vê a aula aqui, você baixa eles, escuta os arquivos diferentes e escolhe a voz que você gostar mais para você continuar estudando. Beleza? Só mais um aviso. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldades para baixar o arquivo. Muita gente vai lá e clica no PDF, o PDF abre. Ou clica no arquivo de áudio, o arquivo de áudio abre, mas ele não baixa, você não consegue salvar no seu computador, tá? Então, uma dica rapidinho aqui para salvar os arquivos. A melhor coisa que você faz para salvar os arquivos é você ir lá no nome do arquivo. Então vai ter aqui embaixo o arquivo, vai ter o nome dele, e aí você clica nele com o botão direito do mouse e vai abrir várias opções, mais ou menos igual está aparecendo aqui. Só que aqui, claro, são opções do meu computador, então as opções vão ser um pouco diferentes. Mas você vai clicar com direito e vai ter uma opção que vai ser provavelmente assim, ó, salvar link como. Isso funciona em todos os computadores, em todas as internets da vida, tá? Você clica no arquivo que você quer baixar com o botão direito do mouse, procura a opção salvar link como, e aí você clica nela, e aí sim, em vez de abrir o arquivo aí na sua tela, ele vai baixar, ele vai salvar o arquivo no seu computador. Você escolhe uma pasta, um local aí que você quer salvar e salva. Só uma dica rápida, que eu sei que às vezes algumas pessoas têm problemas em fazer o download dos arquivos. Beleza? Vamos lá então, já dei as ressalvas, né? Você pode baixar o material agora, você pode baixar o material depois, tanto faz, o importante é que você baixe o material que você vai precisar dele, principalmente depois da aula. Deixa eu tirar então aqui o nosso quadro negro e vamos falar um pouquinho do nosso texto de estudos. Bom, a gente vai começar estudando um texto, esse texto está aqui na tela, tá? Que se chama, deixa eu aumentar, né? A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o texto.
para que vocês consigam ver o máximo possível. Então vamos puxar aqui, vamos tentar, deixa eu baixar, deixa eu só fazer esse setup aqui rapidinho, que daí vocês precisam enxergar o maior possível. Aí, aqui tá bom, né? Vamos lá, um pouquinho mais, acho que aqui tá bom, e eu vou ficar aqui no cantinho da tela. Beleza, a gente vai começar estudando esse texto, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Que se chama My Lord Bag of Rice. Esse vai ser o nosso primeiro texto de estudos e a gente vai estudar ele com a técnica do estudo dos textos com áudio, tá? Esse texto ele é um conto japonês, então ele é uma história lá do Japão, né? Um conto. A gente pegou ele, dividiu ele em várias partes menores, então ao longo das aulas a gente vai estudando as partes desse texto até a gente estudar o texto inteiro, por isso que aqui é Part 1, né? Do My Lord Bag of Rice, e vocês vão ver que ele é um conto muito legal, ele é um conto muito propício ao aprendizado do inglês, porque ele é muito simples, enfim, é super legal, vocês vão adorar. Né, e a gente vai devorar ele usando a técnica do estudo dos textos com áudio. Como é que vai funcionar basicamente? Aqui vocês têm o PDF, tá? Esse é o arquivo que vocês vão baixar. Vou ter que diminuir um pouquinho de novo. Mas é o seguinte, o PDF, tá, que vocês vão baixar, ele tem o texto em 3 formatos diferentes. Isso é muito importante. Então, no começo, sempre você vai ter o texto lado a lado. Então, você tem o texto em inglês aqui na esquerda e em português na direita. Sempre vai ser assim nos arquivos de texto, tá? Para você estudar com ele lado a lado. Depois você tem um formato frase a frase, então é linha por linha, ó, tem a linha em inglês e português, inglês, português, inglês, português, tá? Linha por linha aqui para você estudar. E no final a gente tem uma versão separado aqui em cima e embaixo, o texto em inglês aqui em cima, o texto em português aqui embaixo, tá? Por que a gente fornece o texto em diferentes formatos? Mais uma vez para flexibilizar os estudos. Assim como a gente forneceu um arquivo de áudio, vários áudios diferentes, com várias vozes diferentes para vocês escolherem a que vocês gostam mais, aqui a gente sabe que tem gente que prefere estudar com texto assim, tem gente que prefere estudar com texto assado e tem gente que prefere estudar com o texto lado a lado. Então a gente fornece para vocês o texto em vários formatos diferentes e aí vocês podem estudar no formato que for mais adequado aí ao estilo de aprendizagem de cada um de vocês, ok? Aqui na aula, especificamente, a gente vai trabalhar usando o texto linha por linha, porque a gente vai fazer um estudo linha por linha desse texto. Então, a gente vai, né, lembra lá que na técnica dos textos com áudio, que a primeira parte é você fazer um estudo do texto e a segunda parte você treinar? Então aqui a gente vai fazer a primeira parte, a gente vai fazer um estudo linha por linha, tintim por tintim desse texto. E aí, terminando essa aula, eu vou passar para vocês um cronograma de estudos sobre como que vocês treinam esse texto para fazer esse texto entrar realmente na cabeça de vocês. Então, eu vou reforçar mais uma vez, modo aula total agora, tá? Eu já falei sobre os downloads, já falei sobre como é que funciona o PDF, agora a gente vai entrar no texto, então agora é modo aula total. Quero que você preste o máximo possível de atenção, porque eu vou explicar todo esse texto, né? E aí você pode fazer umas anotações aí se você quiser enquanto, mas o importante é você prestar atenção, entender esse texto e aí sair daqui, pegar o cronograma de estudos e fazer o treino do texto, como vai estar lá no cronograma. Tudo bem? Vamos lá então. My Lord Bag of Rice. My Lord Bag of Rice. Esse texto muito legal. E o texto do My Lord Bag of Rice, e eu sempre vou ter o quadro negro aqui, tá? Para me auxiliar, então quando eu precisar escrever alguma coisa, ajudar, eu vou usar aqui o quadro negro, mas por enquanto eu vou deixar ele fora. E é o seguinte, o texto do My Lord Bag of Rice começa com essa frasezinha aqui, ó. Long, long, vamos subir aqui para ficar, ó. Long, long ago, tá? Long, long ago. Long, long ago é uma expressão, significa há muito, muito tempo. E sempre que eu falar uma expressão para vocês, isso aqui é uma expressão. O que eu quero dizer? Eu quero que você não interprete esse conjunto de palavras eu quero que você não interprete as palavras individualmente. Porque é o seguinte, se você pegar long, o que é long? Long é longo, né? Longo, de comprido. O que é ago? Ago é de tempo atrás, sabe? De muito tempo atrás. Esse ago significa alguma coisa do passado. Então assim, comprido atrás, não faz muito sentido, tá? Então a gente não vai prestar atenção nas palavras long nem ago. A gente vai prestar atenção na expressão long, long ago, que significa há muito, muito tempo ou muito, muito tempo atrás. Como a gente traduz, tanto faz. O importante é o sentido. Então o sentido é de muito, muito tempo atrás, que pode também ser falado há muito, muito tempo, tá? É muito importante a gente saber que existem várias traduções possíveis para o mesmo sentido, ok? Então, o texto começa com
Long, long ago. E aí depois ele fala there lived. Isso aqui é outra coisa aí que a gente vai aprender como se fosse uma expressão. Não é exatamente uma expressão, mas a gente vai aprender como se fosse. Deixa eu pegar umas cores aqui, né? Eu vou pegar umas cores aqui e aí eu consigo marcar com cores. Vamos lá. Deixa eu pegar um azul bem legal aqui. Não, esse azul não. Tinha um azul mais escuro. Esse aqui, tá. Não. Vocês vão ver que eu sou meio pique. Esse aqui, agora sim. Então tá. Long, long ago, there lived. Esse there lived, tá? Mais uma vez a gente vai encarar como se fosse uma expressão. Por quê? Porque there, a palavra there significa, tem vários sentidos, mas normalmente vai significar lá. There significa lá naquele lugar, né? Lived significa morou ou viveu, né? Ou pode ser morava, vivia, tá? Então lá vivia. Então a gente vai encarar, em vez de pensar no there e no lived, vamos pensar como there lived. E a gente vai traduzir simplesmente como vivia, nesse caso, vivia. Então, long, long ago, há muito, muito tempo, there lived, vivia, morava, tinha. Esse é o sentido do there lived, tá? Então, aprende pedaços, tá? Padrões, 2 padrões aqui. Long, long ago e there lived, ok? E aí ele vai falar in Japan. In Japan significa no Japão, tá? Então vamos deixar marcado isso aqui que a gente já aprendeu, tá? Vamos marcar assim, vamos deixar assim, tá? Então, long, long ago, there lived, há muito, muito tempo, vivia, tá? Long, long ago, there lived in Japan, no Japão. Outro padrão que você vai pegando aqui. Lembrando, o seu objetivo é entender o texto. Simples assim. Mas e a gramática? Mas não. Não precisa saber de gramática, não precisa saber de regras, tem que entender o que esse texto está dizendo. Quando você lê lá, long, long ago, there lived in Japan. Eu sei o que é isso, é que há muito, muito tempo vivia no Japão, there lived in Japan, ok? E aí ele vai continuar, aumentar um pouquinho mais o texto aqui, vai ficar bem grande, tá? E aí ele vai falar o seguinte, não queria que ficasse grande assim, vamos deixar aqui, achar um tamanho ideal. Tá bom, tá? E aí ele vai falar o seguinte, a brave warrior, né? A brave warrior é um bravo guerreiro, não tem mistério nenhum. E aí, o legal é o seguinte, ó, brave significa bravo, bravo no sentido, não que o cara tá bravo, mas corajoso, no sentido de corajoso. Brave é corajoso, corajoso, valente. Vocês já viram aquele filme Brave? Tem um filme da Disney, eu não sei se é da Disney ou da Pixar, mas chama Brave. E eu acho que a tradução em português é valente. Valente, bravo no sentido de corajoso, de valente, tá? Então, a brave warrior é guerreiro. Então, é um bravo guerreiro. A brave warrior, um bravo guerreiro, tá? Vocês vão notar que o inglês inverte a ordem de substantivo a adjetivo. Então, você nunca vai falar assim, ó, warrior brave. Nunca fala. Em português a gente fala, né? Guerreiro corajoso. A gente pode falar assim, né? Guerreiro corajoso. Pode. Mas em inglês não pode. Então nunca vai ter warrior brave. É sempre brave warrior. Sempre, tá? E esse A aqui é o Então, a brave warrior. Um bravo guerreiro, tá? A brave warrior. E ele vai falar, a brave warrior known to all as. Isso aqui é outra expressão, quase uma expressãozinha, tá? Known to all as, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque essa aqui é bem legal, tá? Known to all as significa conhecido por todos como, tá? Essa palavrinha aqui, known, vem do verbo know. O verbo know, muita atenção nesse verbo, know significa conhecer, tá? Conhecer. Só que tem um detalhe, você não fala know. Muita gente fala know com esse K aqui, know. Você não fala know, você fala know. Só isso, como se fosse assim, ó, tá? Mas tem o K aqui. Você fala know. Então, quando você fala I know, por exemplo, você está falando eu conheço. Pode ser também eu sei, em alguns contextos, tá? Mas é o verbo conhecer. I know, eu conheço, eu sei, tá? Então, e aí ele tem uma variação que está ali no texto, que é known, com N no final, que aí significa conhecido. Known, conhecido. Então, known to all as, que nem tá aqui no texto, ó,
Known to all significa conhecido por todos, tá? Esse to all é por todos. Significa como. Então, conhecido por todos como Tawara Toda, que é o nome dele. Então, essa parte que é muito importante na segunda linha, tá? Você pegar a brave warrior known to all as Tawara Toda, e aí ele vai falar ou my lord bag of rice, ou meu senhor saco de arroz. Vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente não precisa entrar em grandes detalhes. Vocês conseguem ver aqui, ó. My lord, meu senhor. Bag of rice, saco de arroz. Não tem mistério. Só comparando os dois, vocês vão pegando e vocês vão entendendo o texto, tá? Lord é senhor, tá? É senhor. Você já deve ter ouvido falar daquele filme, o The Lord of the Rings, né? The Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, né? Em inglês, o Senhor dos Anéis chama The Lord of the Rings, para quem conhece o filme, tá? The Lord of the Rings. Só um adendo. Então, contextualizando aqui a história, a gente sempre busca contextualizar um pouquinho, né, essa nossa história. Então, vamos voltar. Ó. Long, long ago, there lived in Japan. Há muito, muito tempo atrás, vivia no Japão. A brave warrior, um bravo guerreiro, known to all as, conhecido por todos como Tawara Toda, que era o nome dele, or my lord bag of rice, ou meu senhor saco de arroz. Vamos lá, vamos continuar. Daí vai falar o seguinte. His true name was. His true name was. O verdadeiro nome dele era. Aqui é muito legal porque é o seguinte, tá? True name. True name. Name é nome. True é verdadeiro. Lembra que eu falei que você não pode falar... Em inglês não existe isso aqui, ó, nome verdadeiro. Name true. Não existe. É sempre o adjetivo, sempre vem antes. Então é true name. True name é nome verdadeiro. Tá? True name. Aí quando ele fala his, tu viu que ele começou com his true name? Esse his significa dele, né? Ele não tá falando aqui do my lord bag of rice, que chamava Tawara Toda, e ele falou assim, ó, his true name, o verdadeiro nome dele. Esse his indica dele, da pessoa que está sendo falada. Então, his true name, o nome verdadeiro dele. Vamos marcar aqui para vocês pegarem isso aqui. Tá? Que é muito importante, o nome verdadeiro dele. His true name, o nome verdadeiro dele. E aí ele fala was significa era. Então, his true name was, o nome verdadeiro dele era. E aí, Fujiwara Hidesato. A gente tem nessa história esses nomes japoneses, mas não é um problema, tá? Vocês vão se acostumando com o tempo. Então, his true name was Fujiwara Hidesato. O nome verdadeiro dele era was. Isso é uma palavra muito importante, tá? Was. Era Fujiwara Hidesato. E aí vai falar na outra linha. And there's a very interesting story. Olha só, essa linha é muito legal. And significa e, né? E. There is, e aqui é o destaque da frase. There is, existe, tá? Deixa eu marcar aqui. A very interesting story. Essa parte aqui não tem muito mistério, tá? Very interesting story. Então, por que não tem muito mistério? Porque story é história, né? História. Interesting é interessante. Mais uma vez, você não pode falar story interesting. Você não pode falar assim em inglês, história interessante. Não funciona, tá? Em inglês é sempre na frente. Então, interesting story. E aí, então, interesting story é história interessante. Very é muito. Então, very interesting story é história muito interessante. E esse a aqui na frente é o artigo um ou uma. Tanto faz, pode ser um, pode ser uma. Em português a gente tem um e uma. Em inglês ele só tem o a. Então, fala assim, a very interesting story. Uma história muito interessante. Agora, o interessante aqui dessa linha é essa parte aqui, ó. There is. There is. Isso aqui é muito, muito, muito usado em inglês. There is. E eu quero que você aprenda isso aqui como se fosse uma coisa só. O que é there is em inglês? There is significa existe. Ou em português a gente fala muito tem, tá? Sabe quando a gente fala assim, tem uma história muito interessante. Esse tem de existir, de haver, é o there is. Então sempre falar there is, tananana, significa existe, tananana.
There is a very interesting story. Há uma história muito interessante. Ou existe uma história muito interessante. Ou tem uma história muito interessante. É esse there is. E é muito importante que você aprenda isso, porque é muito. Se você começar a ouvir áudio, você vai ver que conforme você vai fazendo o curso, as coisas que você aprende aqui, você vai começar a perceber em outras coisas que você vê em inglês. E esse there is, você vai perceber muito, 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 tá? There is a very interesting story, ok? Vamos lá então, continuando. Of how he came to change his name, tá? Essa linha é muito legal que fala o seguinte, ó. Of how, tá? Significa de como. Of é de, how é como. De como, of how he came to change his name. His name é o nome dele, tá? Vocês aprenderam aqui, ó. His true name, o nome verdadeiro dele. Agora ele falou his name, ele não falou his true name, ele falou simplesmente o nome dele. His name, ele tá falando do Fujiwara Hidesato, né? Então ele falou of how he came to change his name. Esse his name tá se referindo ao nome do Hidesato. Olha só que na tradução aqui eu não coloquei o nome dele, eu coloquei seu nome, porque é normal. Essa tradução, ó, tem uma história muito legal de como é que ele mudou seu nome. Esse seu nome no sentido do nome dele, tá? É só uma diferença de tradução, mas o his continua querendo dizer dele, tá? Do Hidesato. His true name, o nome verdadeiro dele. His name, o nome dele. É só para a tradução não ficar tão esquisita aqui, a gente colocou seu nome, tá? Agora, o mais importante aqui é isso aqui, ó. Of how, de como he came to change his name, de como ele veio a mudar o nome dele, ou de como ele veio a mudar seu nome. O que acontece aqui? Aqui é muito legal que é o seguinte, a gente tem um verbo, essa palavrinha aqui, ó, came, tá? É um verbo, é o verbo come, tá? Come. Come significa, deixa eu colocar aqui, vir, tá? Vamos colocar aqui em cima. Aí. Come significa vir, tá? Então, se você falar assim, I come, você está falando eu venho, tá? Eu venho. É o verbo vir. O passado de come é came. Então, come é o presente, o tempo presente, e came é o passado. Então, quando a gente fala... E aí, o que acontece? Olha só que legal. Aí, quando a gente fala he came, é ele veio, né? Ele veio no passado, tá? Então, por exemplo, se você falasse... não vou entrar no como é que fala no presente, porque daí tem uma regrinha, vai ficar um pouco fora do contexto aqui. Mas came é o passado, tá? Veio. Então, he came, ele veio. A palavra change significa mudança ou mudar, né? E aí, quando você junta he came, usa o to aqui e fala essa quase uma expressão, he came to change, significa ele veio a mudar. He came to change. Esse to é um elemento de ligação, você não pode falar he came change, se você falar isso está errado, porque eles simplesmente não falam assim em inglês. Então, he came to change é ele veio a mudar. Uma outra tradução aceitável, que também faz sentido para essa expressão, he came to change, é você falar assim, ó, ele acabou mudando, tá? Também é outra tradução aceitável, porque ele veio a mudar é o quê? Ele acabou mudando, tá? O sentido é o mesmo. Eu traduzi como aqui no texto, como ele veio a mudar, para você entender exatamente como é que funciona a expressão he came to change. E a frase inteira, tá acompanhando aí? Of how, olha só, vamos voltar numa antes aqui, ó. And there is, existe, tem a very interesting story, uma história muito interessante of how, de como he came to change, ele veio a mudar ou ele acabou mudando his name, o seu nome. Ou seja, tem uma história muito interessante de como ele acabou mudando o nome dele, de como que ele veio a mudar o nome dele. Porque o nome dele, ele era conhecido como My Lord Bag of Rice, né? Mas o nome verdadeiro dele, his true name, era Fujiwara Hidesato. E aí tem a história de como ele mudou o nome. E aí ele vai começar a falar essa história. Ok? Vamos lá. Aí continua. One day é um dia. One day. He went out in search of adventures. Ele partiu em busca de aventuras, tá? Essa parte aqui, eu vou separar a parte que eu vou explicar sempre, para ficar mais claro para vocês, tá? Mas aqui, essa parte aqui é bem simples. Ó, one day é bem simples, um dia. In search of adventures.
não tem mistério também, em busca de aventuras. In search, search é busca, tá? Deixa eu separar aqui, na realidade. Agora sim, tá. Agora ficou mais claro, ó. In search of adventures. Em busca de aventuras. Então, search é busca, procurar, buscar. Então, in search of adventures é em busca de aventuras. O destaque aqui é o he went out. Went out. Tem uma palavrinha em inglês que é go out, tá? Go out. São duas palavras, na realidade, que se juntam e formam uma só. Então aqui eu não quero que você pense no sentido de go, eu não quero que você pense no sentido de out. Eu quero que você encare isso aqui como se isso aqui fosse uma única palavra, tá? Na realidade é, tá? Mas é que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, porque no português não tem muitas essas palavras, a gente não tem essas palavras que são duas palavras que juntam numa palavra só. Mas em inglês tem. Então a gente tem go out. O que é go out? Go out pode ser você sair de casa. Quando você sai de casa para ir passear, para ir no bar, por exemplo, você pode dizer que você está going out, que é go out. Esse é o sentido de go out. Tem um outro sentido de go out, que é quando você sai para uma jornada, quando você sai para uma viagem. Pode ter esse go out. E aí o passado de go out, o passado é went out. Então, presente, go out, sair de casa ou sair para fazer uma viagem é go out. E o passado é went out. E aí no texto vai falar que o Hidesato, que one day, um dia, he went out. Ele saiu de viagem. Aqui nesse contexto quer dizer que não foi só que ele saiu de casa, ele saiu para uma jornada, saiu para uma viagem. He went out. Por isso que a gente traduziu, ele partiu em viagem. He went out. E he went out, ele partiu em viagem in search of adventures, em busca de aventuras. Vocês estão vendo como você só precisa de alguns detalhes para entender? Porque one day é fácil, você entende? One day, um dia. In search of adventures, em busca de aventuras, fácil. Agora, went out não é tão fácil assim. E aí eu explico para vocês, tá? He went out in search of adventures. E aí vai falar because e because significa porquê, e é o porquê de resposta. Sabe quando você fala assim, porque não é aquele porquê de pergunta, de por que você fez isso, por que aquilo, por que não sei o que, é o porquê de resposta. Eu estudo inglês porque eu gosto, fulano é muito legal porque não sei o que, não sei o que. Esse porquê de resposta em inglês é because, tá? É assim que pronuncia, because. Então, because he had the nature of a warrior, porque ele tinha a natureza de um guerreiro, sem mistério aqui também, ó. Ele tinha, had, tinha, então, ele tinha a natureza de um guerreiro. He had the nature, a natureza, of a warrior, de um guerreiro. Então tá, sem mistério aqui, ele partiu, né? One day he went out in search of adventures. Um dia ele partiu em viagem, né? Saiu, foi embora, em busca de aventuras. Por quê? Because he had the nature, ele tinha a natureza of a warrior, tá? Had, uma palavrinha que vocês vão ver muito, tá? Had, vocês vão ver muito, significa tinha, ok? Então, he had the nature of a warrior and could not bear to be idle. Aqui a gente tem umas coisas muito interessantes, tá? Could not bear to be idle. Eu vou fazer de trás para frente aqui para ficar mais fácil. Primeiro, to be idle. O que é, vamos sublinhar, to be idle. O que é to be idle? Idle, a palavra idle, é assim que fala, significa ocioso, inativo, parar. Sabe quando você está sem fazer nada? Deitado no sofá sem fazer nada? Você está idle. Idle é ocioso, inativo, sem fazer nada. Idle. To be idle. To be idle. Lembra do verbo to be que você aprende na escola 200 vezes? Tá aqui ele. To be significa ser ou estar. Então, to be idle é você estar parado sem fazer nada. Você está ocioso. É estar parado, estar ocioso, estar inativo. Isso é to be idle. Entendido? Vamos parte por parte. To be idle. Estar parado, estar ocioso. E aí fala assim, ó. Could not bear. Aqui é o principal da frase. Deixa eu botar em azul que eu quero explicar. Could not bear, tá? Could not bear. Primeira coisa, tá? Bear. Se procurar no dicionário, você vai descobrir que bear significa urso.
Sabe o bicho aquele, o urso das selvas mesmo, ou do urso polar, sabe? Ele chama bear. Só que esse bear aqui não quer dizer urso, tá? Então esquece o urso por enquanto. Bear também é urso, mas nesse caso não é urso. Nesse caso é o verbo bear, que significa aguentar, suportar, tá? Aguentar, suportar, tolerar, pode ser bear, tá? É uma palavra que tem dois sentidos diferentes. Bear pode ser urso e pode ser o verbo bear, aguentar, suportar, tolerar. E aí esse could not que tem ali, could not bear. Quando você could not, você não, significa não conseguia, tá? Quando você fala assim, I could not, você está falando eu não conseguia, tá? Could not. I could é eu. Tem vários sentidos, pode ser eu poderia, eu conseguiria, mas vamos focar agora no could not. Quando você could not, significa que você não conseguia, você não tinha como, could not, tá? Então quando fala assim, do Hidesato, vamos até criar uma frase aqui, ele, né? Hidesato, vamos falar o nome dele, Hidesato. Vocês vão ver que os narradores eles vão falar de várias maneiras diferentes, né? Porque o nome japonês nem todos eles pronunciam da mesma maneira. Mas eu vou falar Hidesato, então vamos pensar assim, ó, Hidesato could not, não conseguia o quê? Aguentar, could not bear, tá entendendo? Hidesato could not bear, não conseguia, could not bear, aguentar, o quê? To be idle, ele não conseguia estar parado sem fazer nada, ele não conseguia estar parado. E vocês vão ver que eu fiz uma tradução bem literal aqui, né? Eu fiz uma tradução, e aqui ele fala and, e, né? Could not, deixa eu marcar de azul aqui também ou não, porque inclui, né? And e could not bear, não conseguia aguentar to be idle, estar parado. Eu sei que não conseguia aguentar estar parado, é uma tradução fica meio esquisito, poderia ser uma coisa mais, e ele não conseguia ficar parado, faria mais sentido, mas é só para vocês pegarem cada um desses padrões, cada uma dessas partes. Could not bear to be idle. Vamos rebobinar para pegar o contexto? Então vamos lá. One day he went out in search of adventures. Um dia ele went out, ele foi embora, partiu de viagem, in search of adventures, em busca de aventuras. Porque he had the nature, ele tinha a natureza of a warrior, de um guerreiro, e could not bear, não conseguia, bear, aguentar, suportar, tolerar, to be idle, estar parado, ele não conseguia ficar parado ali sem fazer nada. E aí depois eu vou falar o seguinte, esse so significa então, vocês vão ver muito isso aqui em inglês. So, he picked up his two swords. Swords é espada, né? Two swords, duas espadas. His two swords, as duas espadas dele, do Hidesato. Vocês já aprenderam o his. Então, e o que ele fez com as duas espadas? Eu vou traduzir como suas duas espadas, no sentido das espadas dele, mas vocês entenderam, né? His é dele, do Hidesato. His two swords. E ele pick it up. He pick it up. Pick up. Vou explicar para vocês aqui, tá? Deixa eu colocar em azul para destacar o que eu estou explicando. Então é o seguinte, tá? Pick it up. O verbo é pick up. Pick up. Vocês vão ver que em inglês tem várias palavras que são formadas de duas palavras, né? Vocês aprenderam já o went out ali em cima e agora a gente tem o pick up. Pick up significa pegar. Sabe quando você pega alguma coisa? Pega uma pedra no chão, pega uma mochila em cima da mesa, pega o computador em cima da mesa, em cima do sofá, não sei, o seu laptop, tá? Isso é quando você vai lá e pega, você vai lá e pick up. Pick up. E o passado de pick up é pick it up. Pick it, pick it. Você vai falar pick it como se tivesse um T aqui no final, como se fosse assim, ó. Pick it, nesse caso, tá? E isso varia, tem alguns casos que não vai ser esse som de T, mas nesse caso é como se fosse assim, ó. Pick it up, pick it up. Então é pegou, né? Pick up, pegar, o passado, você vai escrever assim, mas você vai falar como se fosse um T. Pick it up. Então, he pick it up. Ó, voltando ao texto. So, então, he pick it up. Ele pegou his two swords. Ele pegou suas duas espadas. Entendido? Depois vai falar took his huge bow, tá? His huge bow. His huge bow significa o enorme arco dele, tá? Então, seguinte. Bow é arco, sabe de arco e flecha? Bow é arco, não é a flecha, é só o arco. Bow, arco. Huge
Huge significa enorme, tá? Sabe que grande, como é que fala grande em inglês? Big. Big é grande. Como é que fala enorme? Huge. Huge. Então, huge bow, o enorme arco. E aí o enorme arco dele. Então é his huge bow. E aí o que ele fez com o enorme arco dele? Né? Ele took. E aí tem uma coisa muito legal. Took também é pegou. Vocês aprenderam agora o pick it up? Ele pegou. Took também é pegou. Então o que acontece? Vamos voltar. Pick up é pegar, tá? Pegar. O passado de pick up é pick it up. Esse é o passado. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Take, a palavra, o verbo take também é pegar, tá? E aí o passado é take it. Não, tá? O passado é diferente, ele é um verbo irregular. O passado é, mas não precisa se preocupar com isso agora, tá? O passado é took. Significa pegou, tá? E aí o seguinte, Mário, mas como é que eu vou saber quando que eu uso pick, quando eu uso pick up e quando eu uso take? Em geral, o pick up, tá? E você não precisa saber disso aqui, tá? Porque o seu objetivo é entender o texto, não é saber a diferença entre pick up e take, tá? Isso com o tempo, naturalmente, seu cérebro vai se acostumando. Mas basicamente, só para tirar a curiosidade, pick up é mais ou menos quando você pega alguma coisa que tá... Quando você pega uma pedra no chão, você não take a pedra, você pick up, você vai lá e ela tá no chão. Pick up é mais essa coisa de ir lá, pegar um negócio aqui, pegar... Então as espadas estavam lá no lugar, ele foi lá e pick up his two swords, né? Take é mais ou menos quando você pega e você um negócio e vai levar para um outro lugar, né? Então se você falar assim para alguém, pick up my bag, você está falando, pega a minha mochila, né? Take my bag, tá? Eu falei aqui, deixa eu escrever, my bag, vamos colocar assim, ó. My bag seria minha mochila. Então se você falar para alguém pick up my bag, é tipo, pega a minha mochila, só para a pessoa pegar, né? Agora se você falar take my bag, é mais no sentido de pegar a mochila e levar ela junto para algum lugar, tá? Só tirando aqui uma curiosidade rapidinho. Então aqui, pick up his two swords, ele usou, né? Porque ele foi lá e pegou as espadas que estavam no chão em algum lugar. O take, na realidade ele took, né? Porque é o passado, took his huge bow é mais no sentido que ele pegou o arco para levar junto com ele. E claro que ele ia levar as espadas também, mas esses pequenos nuances de quando usar pick up, quando usar took, é uma coisa que com o tempo você vai percebendo conforme você lê e escuta mais e mais textos em inglês. Aí você vai ver take e took em 1000 situações diferentes, você vai ver pick up e pick it up em 1000 situações diferentes, e aí o seu cérebro naturalmente vai se acostumar com o uso de cada um deles. Ok? O importante aqui é você fixar o sentido do texto. He picked up his two swords. Ele pegou as duas espadas dele. Took his huge bow. Né? Pegou o enorme arco dele. Which was. Nossa, isso aqui vocês vão ver muito em inglês. Which was. O qual era. Which was, tá? É uma expressãozinha que vocês vão ver muito, tá? Which. Which seria qual. Ops. Tá? Which seria qual. Né? Qual deles? Agora, o was, vocês aprenderam aqui em cima, né? Ó. Cadê? Onde vocês aprenderam o was? Aqui, ó. His true name was. O nome verdadeiro dele era. Então, aqui, quando você faz essa expressãozinha, which was, você está falando o qual era. Which was, o qual era. E aí vai falar, much taller than himself. Olha que legal. Much taller than himself. Tá? Aqui eu vou explicar para vocês palavra por palavra. Então é o seguinte, primeiro, taller, vamos colocar aqui em cima para ficar mais fácil vocês verem, tá? Primeira coisa, taller. O que é tall? Tall é alto, né? Se eu falar assim, I'm tall, você fala, eu sou alto. I'm tall, eu sou alto, né? Eu sou alto mesmo, eu tenho quase 1,90 mais ou menos eu tenho de altura. Então, I'm tall, eu sou alto. Tall é alto, tá? E aí quando você fala taller, você está falando mais alto, né? Quando você vai fazer uma comparação, você quer dizer mais alto do que, você fala taller, né? Taller seria mais alto, taller, tá? E aí, mais alto do que, para você falar esse do que, você usa essa palavrinha than. Então, taller, mais alto. Taller than, mais alto do que. Isso aqui é quase uma expressão, tá? Mas, quando eu falo quase uma expressão, quer dizer que é um padrão, né? É uma coisa que você tem que decorar. Em vez de você pensar, não, qual, para falar mais alto do que, eu tenho que usar o conectivo than. Não, só pensa aqui, taller, mais alto. Taller than, mais alto do que. Simples assim, mais alto do que. Taller than. Aí ele resolveu dizer muito mais alto. E como é que você fala muito mais alto do que? Você fala very taller than? Não. Nesse caso, você não pode usar o very,
Por quê, Mário? Porque no inglês funciona assim, não tem uma regra, ninguém decidiu que não podia usar o taller, simplesmente eles não falam very taller, tá errado, não funciona. Então quando você quiser dizer muito mais alto do que, você vai dizer much taller than, né? Muito mais alto do que, much taller than. E aí no texto ele vai falar much taller than himself. Himself significa ele mesmo, né? Himself significa ele mesmo. Tem algumas outras palavras semelhantes, por exemplo, só para clarificar, quando você fala assim, myself, você está falando eu mesmo. Myself é eu mesmo, tá? Só para ficar claro, talvez você já tenha visto essa palavra. Myself, eu mesmo. Himself, ele mesmo. Ok? Então, much taller than himself. Muito mais alto do que ele mesmo. Entendido? Entendido, né? Então, ó, he picked up his two swords, ele pegou as duas espadas dele, took his huge bow, pegou o seu enorme arco, which was, o qual era, much taller than himself, muito mais alto do que ele mesmo, in his hand, na mão dele. Esse in, ele pegou o arco, é que na realidade ele botou aqui essa frase no meio, mas a gente podia pegar esse in his hand e colocar aqui, ó, took his huge bow, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, ó, in his hand, seria pegou o seu enorme arco, in dá o sentido de dentro, então in hand é mão, sabe a mão, hein? Hand, então his hand é a mão dele, e in his hand seria na mão dele, ou em sua mão, tanto faz a tradução, na mão dele, em sua mão, como você traduzir não importa, o importante é o sentido, então ele pegou o enorme arco dele, in his hand, na mão dele. Só que a diferença é que aqui ele falou essa frase, ele colocou uma frase no meio, which was much taller than himself, in his hand, em sua mão ou na mão dele, né? E aí, para finalizar, o texto de hoje, nosso primeiro texto, vai falar assim, strapped his quiver on his back and started out. Então, strapped his quiver. Quiver é uma palavrinha meio maluca, talvez você conheça, talvez você não conheça, em português se chama aljava, tá? E o que é aljava? Aljava é aquela coisa que você, sabe quando você tem um arco e flecha, você coloca tipo uma cesta nas costas, onde você vai colocando as flechas, aquilo lá chama aljava. Em inglês chama quiver. E aí você, mas por que eu tenho que aprender quiver? Eu nunca vou usar essa palavra na vida. Não tem problema, é só uma palavrinha que tá aqui no texto, tá? A gente pensou até em mudar ela para uma palavra mais comum, mas assim, ó, você não precisa se preocupar em, eu tenho que aprender as palavras mais usadas, as palavras... Não, você não tem que aprender as palavras mais usadas, você tem que aprender as estruturas e os padrões mais usados. Que é isso, né? Então, esses padrões, which was, much taller than, took, pick up, esses são os padrões que vão fazer você entender o inglês. Então, mesmo que nesse texto possa ter, porque eu sei que algumas pessoas perguntam, mas não, por que eu tenho que aprender quiver? Não tem problema, só faz parte do texto. Todo texto vai ter uma ou outra palavra não tão usada assim. Então, o que vai falar? Voltando ao texto. Ele strapped his quiver, ele amarrou a aljava dele, his quiver. Essa palavrinha strapped é o verbo, vem do verbo strap. Strap significa amarrar, normalmente amarrar usando uma fita, uma tira, uma faixa, tá? Quando você amarra usando algum tipo de faixa, algum tipo de fita, tá? Chama strap. E aí o passado você faz dessa maneira, strapped, tá? Strapped, tá? Com dois P's, o P dobra, a gente não vai entrar em muita questão ortográfica, o objetivo é entender o texto, tá? Então, strapped his quiver é amarrou a aljava dele, e onde que ele amarrou? Nas costas dele. Aqui tem um padrão muito importante. On his back. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. On his back. Por que isso aqui é importante? Porque back, como é que fala as suas costas? A sua back é suas costas, tá? E aí, eu quero fazer um contraste desse padrão com o seguinte, ó. Na mão dele é in his hand. Na mão dele. Quando tá na mão é in. Quando tá dentro da sua mão, você fala in his hand. Na minha mão. Como é que fala na minha mão? In my hand. In my hand. Como é que fala na mão dele? In his hand. Na mão dele. Agora, como é que fala nas suas costas? Você fala assim, in my back? Não. Você fala on my back. Por quê? Porque é assim que eles falam no inglês. Simples assim, tá? E pode ter milhões de regras e exceções para o uso de in e o uso de on, mas se você tentar focar nas regras, você nunca vai conseguir usar certo. Você tem que decorar os padrões, tem que aprender, memorizar, né, internalizar. Eu falei decorar, mas não é decorar, é internalizar os padrões, tá? In my hand, in his hand. On my back, nas minhas costas. On his back, nas costas dele, ok? Então,
strapped his quiver, amarrou a aljava dele, his quiver, on his back, nas costas dele, em suas costas. E started out. Aqui, outra palavrinha que a gente vai terminar. And started out. O que é started out? Eu traduzi como começou a jornada. E é o seguinte, o verbo start significa começar. Lembra quando você jogava videogame e tinha que apertar o start para começar? Tava escrito press start. Na maioria dos jogos de videogame antigo, você apertava o botão start no controle e começava. Era para começar, era o start. O verbo start significa começar. E aí a gente tem uma pequena variação do verbo start, que é start out. Mais uma dessas palavrinhas em inglês que são compostas de duas palavras. Novamente, são duas palavras, mas você encara, você aprende como se fosse uma só. Start out, é o verbo, start out. O que é start out? Normalmente, quando é só start, você usa para começar. Start é o começar normal. Agora, start out, você usa normalmente quando você vai começar uma coisa muito grandiosa, um empreendimento, uma jornada, uma viagem, alguma coisa assim, que não é só vou começar a fazer uma coisinha simples aqui, vou começar a fazer uma coisa muito, complexa, uma coisa muito difícil. Então por isso que ele usou aqui start out, porque ele estava começando a jornada dele, ele estava indo embora na super jornada com as espadas, com o arco e tudo mais, com o quiver dele. Então por isso que ele usou start out, started out. Inclusive aqui está no passado, started out, tá no passado, então ele começou a jornada dele. Então por isso que eu traduzi assim, começou a jornada. Só reformulando aqui, so he picked up his two swords, então ele pegou as suas duas espadas, took his huge bow, pegou o enorme arco dele, which was, o qual era much taller than himself, muito mais alto do que ele mesmo, in his hand, na mão dele, strapped his quiver, amarrou a aljava dele, on his back, nas costas dele, and started out, e partiu, começou a jornada. E com isso, pessoal, a gente finaliza o nosso primeiro texto de estudos, a primeira parte do texto My Lord Bag of Rice. Essa foi uma aula de estudos, que nem eu ensinei na técnica dos textos com áudio. A primeira etapa é você estudar, então foi isso que a gente fez aqui. A gente estudou o texto e agora você tem um entendimento parcial desse texto. Qual que é a sua missão agora? O que você tem que fazer agora sem falta? Seguinte, deixa eu pegar o bloco de notas aqui. Seguinte, se você não fez o download, faz o download. Se você não fez o download do PDF, que vai estar o texto, e dos arquivos de áudio aqui embaixo, faz o download, tá? Se você quiser imprimir, você pode imprimir. Se você quiser estudar no computador, você pode estudar. E aí é o seguinte, saindo dessa aula, fazendo o download, eu quero que você vá para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai passar o seu cronograma de estudos para este texto. Então vai ser o cronograma de estudos para o texto My Lord Bag, só falta eu conseguir escrever, Bag of Rice, Part 1, tá? Então você vai sair daqui, você vai imprimir os materiais, você não precisa imprimir, se quiser usar no computador, pode usar no computador, tá? Você vai baixar os materiais e aí na próxima aula você vai ver o seu cronograma de estudos. Por que você vai fazer isso? Porque o cronograma de estudos vai dizer como é que você vai treinar esse texto. Porque só a aula aqui não é suficiente, tá? Você só se familiarizou. Agora você tem que treinar esse texto. Tem vários exercícios, várias técnicas, muita leitura, muita escuta, muita leitura e escuta. E eu vou passar para você no cronograma certinho o que você tem que fazer ao longo dos próximos dias para absorver e internalizar todo esse texto aqui. Ok? Então, um grande abraço, bons estudos. Faz o download dos materiais, vai lá para a próxima aula, pega o cronograma de estudos e manda ver nos estudos, que a gente está só começando aqui o curso de Inglês Mário Vergara 3.0. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.